Boa tarde a todos. Esse dia quase de férias de todo mundo, né? A gente vem ainda na casa espírita, aproveitar esse lindo dia do sol, fazer uma coisa, né, produtiva espiritualmente, para que a gente possa refletir, repensar a nossa vida, aprender, receber o abraço espiritual que vocês acham que a gente não recebe aqui, recebe, e ele nos fortalece para a gente ganhar, tipo, pegar a embalagem para o ano que se finda e o novo que vai se adentrar. Então, a cada um de vocês que veio hoje, os encarnados, porque desencarnados deve estar, ó, cheio aqui. A gente sabe pela literatura espírita que quando é proveitoso, são trazidos em desencarnados também para ouvir a palestra. E tem-se também notícias que, se for proveitoso aquilo que a gente vai dizer, muitas vezes são projetadas nas colônias espirituais ou nos postos de socorro aquilo que nós estamos conversando aqui. Então vejam a responsabilidade que a gente tem quando a gente vem aqui refletir. E essa união de todos, essa egrégora que a gente soma, faz uma luz. E essa luz vibra com certeza. Então nós vamos abrir a nossa tarde de reflexão, felizes porque estamos aqui hoje, agradecer a Deus o dom da vida, agradecer a Deus as possibilidades desse ano que quase se despede, fechando, dizendo a Deus assim: obrigado por tudo aquilo que eu aprendi no decorrer deste ano. Venho aqui agradecer-te, porque mesmo as coisas difíceis me foram escola para o meu espírito. E que tenhamos um encontro produtivo, feliz, engrandecedor neste momento. Que a luz que vem do alto abrace-nos afetuosamente, entregando ao nosso coração o calor do que é um abraço espiritual. Que a luz e a paz nos acompanhem, que assim seja. Então, coube a mim fazer uma palestra hoje que me é de grande responsabilidade, porque nós vivemos agora um momento de muito sensibilidade espiritual. Quando vai chegando o Natal, a gente se abre mais, né? A gente fica mais tocado, quase que colocando na balança da vida assim, ó, como foi o ano que terminou, o que eu fiz de produtivo, o que eu podia ter feito melhor. A gente faz como que uma análise do ano que passou. E a gente sabe que lá no mundo espiritual, eles nos reportam, nos dizem que quando nós entramos assim, fazemos essa reflexão, essa entrada dentro da gente, a gente cria uma luz, uma iluminação que de longe da Terra se vê. Por isso que o Natal, a comemoração do Natal, é de grande importância espiritual. Se nós encerrássemos hoje a nossa vida, nosso capítulo da vida espiritual, como será que eu escrevi no livro da vida a minha jornada? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de proveitoso? O que eu podia ter feito melhor?
É importante que a gente pense, repense, avalie, porque sempre é tempo de tentar fazer melhor. Hoje é a hora de fazer, para que o amanhã nos traga a alegria da realização e da plenitude. E hoje então nós vamos seguir o capítulo 133 do livro Vinha de Luz. Capítulo 133, que tem o título A Casa Espiritual. Esse é o que me coube falar hoje. Ele então é um livro que foi psicografado pelo Chico através de Emmanuel, aonde o Emmanuel pega frases do Evangelho de Jesus e comenta tirando proveito, mais profundo ainda do que se a gente lesse rapidamente a frase. Então o Emmanuel vai pegar nesse capítulo 133 do livro Vinha de Luz, uma frase da carta de Pedro, a primeira carta de Pedro que está documentada no Evangelho, na nossa Bíblia Sagrada. Ela diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Então, olha só, o Pedro está dizendo que nós somos pedras vivas e nós temos edificado, somos o edifício da nossa casa espiritual. Então, lá na primeira frase, o Emmanuel diz assim: cada homem é uma casa espiritual. Cada homem ocupa, é em si uma casa espiritual. Essa casa espiritual, ela vai estar mais ou menos melhor edificada de acordo com o esforço do morador. Se ele estiver em contínua modificação para melhorá-la, a casa será mais grandiosa espiritualmente. Não é assim com a nossa casa física? Se a gente capricha, pode ser simples, não é riqueza material que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de uma casa caprichada, limpa, cuidada. Pode ser simples, não se trata de valor material. Um jardim bem cuidado, uma casa varrida, uma entrada bonita, acolhedora. É uma casa em que reina a luz. Assim é a casa física. E vocês acham que nós, como espírito que pousa e habita esta casa, nós não somos também uma casa espiritual? E ela vai ser melhor ou pior de acordo com a qualidade do espírito que nela habita. Olha que importante isso daí. Então, a nossa conversa hoje aqui é falar de casa espiritual e também conversar com aquele que crê que nós somos uma alma imortal. Se eu creio que este corpo agora carrega uma alma imortal e quando ele tiver terminado a sua trajetória física, a alma continua, então a conversa é entre nós. Agora, se a pessoa não acreditar que eu não tenho alma, morre e acaba tudo, não vai adiantar a gente ter essa reflexão de agora. Então a nossa conversa é assim: para quem vem até a casa espírita, certamente crê na imortalidade da alma. A vida não termina quando termina o corpo físico. E certamente aqueles que assistirão essa palestra também, com certeza gravada, vai ser para eles também. Então, primeiro pré-requisito para nós refletirmos, precisamos ter absoluta certeza de que nossa vida não termina com a jornada física.
eu tenho uma casa física que conduz uma casa espiritual, é natural que eu me pergunte: como é que eu governo essa casa? Como é que eu habito essa casa? Como é que eu mantenho essa casa? Como é que eu proporciono a saúde espiritual do meu ser? Responsabilidade do Espírito que habita em mim. Manter a minha saúde espiritual é dever e esforço meu. A cada um de nós que vem buscar reflexão na casa espírita, vem buscar esclarecimento, estudo, ajuda, reflexão para ser um morador cada vez melhor da casa espiritual. Nós, então, que temos a lucidez da doutrina espírita e conhecemos a grandiosidade espiritual, a magnitude que nossa inteligência humana não tem condições de dimensionar, nós que conhecemos o Cristo, nós que elegemos Jesus, o Cristo, aquele do qual nós, dentro de mais alguns dias, nos reuniremos nas nossas casas para celebrar o seu nascimento, lembrando que ele nasceu na manjedoura humilde, um rei de uma grandiosidade espiritual que a gente não dimensiona. Veio fazer-se humilde para ser referência nossa, para ser exemplo, para ser modelo de nós, meros aprendizes. Com certeza, todos que vêm aqui na casa espírita e estão aqui hoje, querem dar o seu melhor, querem melhorar-se, querem ser cada vez melhor. A não ser que a pessoa não tenha sanidade mental, que ela não consiga raciocinar. Mas se ela tiver no justo juízo da sua capacidade espiritual, eu tenho certeza, eu posso perguntar para todos vocês: alguém aqui deseja ser pior? Ninguém vai querer ser pior. Todos nós buscamos e queremos ser melhores. E como fazer isso? Como conseguir se a gente tenta e escorrega? Sempre. Mas lá na primeira frase que o Emmanuel disse foi: a base do esforço próprio, da boa vontade, do desejo de cumprir o seu dever, haveremos de construir a nossa casa espiritual cada vez mais edificada, mais grandiosa. E o que é qual é o recurso que nós temos para fazer isso? Nós temos o modelo do Cristo, que é nossa referência, nosso modo de modelo a ser copiado e a ser seguido, e nós temos um ensino que tem uma grandiosidade, uma luz que a gente ainda não dá o valor que ele merece, que chama-se o Evangelho de Jesus. Lá no Evangelho de Jesus, quando a gente começa a estudar, começa a ler com os olhos do Espírito, não com os olhos corporais, porque a gente não adiantou nada. Mas ler cada frase que Jesus quis dizer. Ali tem tanto ensinamento, tanta sabedoria, tanto guia de conduta, que a gente ainda não despertou para a sua verdadeira importância na nossa condução da nossa vida. E é isso que a gente vem buscar na casa espírita. Despertar o espírito, como diz Paulo lá na sua carta: ó, desperta tu que dormes. Nós ainda dormimos no corpo, esquecendo de que nós somos espírito. E que no final da nossa trajetória física nós voltaremos ao mundo espiritual levando a bagagem do que aqui fizemos.
e esquecemos, não nos lembramos de aproveitar o Evangelho de Jesus para edificar, para botar o alicerce da casa espiritual como deveria ser. Tem o item 3 do Emmanuel que diz: o aprendiz do Evangelho, que somos nós, então nós somos aprendizes do Evangelho. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Pedro. Porque a lição de Jesus não deve ser tomada como uma carícia embaladora, e sim material de construção e de reconstrução da reforma integral da casa íntima. Então, servir-se do Evangelho de Jesus não é um livro que embeleza a nossa estante na casa. Quando nós queremos fazer uma reforma da nossa casa, dos nossos muros, das nossas calçadas, onde é que a gente vai buscar material? Na casa de materiais de construção. E quando nós queremos reformar a nossa casa espiritual, aonde é que nós podemos buscar ajuda? No Evangelho de Jesus. A gente ainda não se deu conta da potência que nós temos para edificar a nossa jornada, usando os ensinos do Evangelho de Jesus. A gente não deu ainda importância. A gente dá importância para tanta coisa fútil. E dá importância para a roupa, para carro, e para a conquista daqui, viagem dali. Meu Deus, como eu estou feliz. A gente diz, né? Não é que não seja bom. É bom ter as conquistas materiais, como não? Agora, qual a beleza de uma pessoa que tem a paz dentro dela? Ela é uma pessoa leve, uma pessoa que passa as vicissitudes da vida. Não que amando Jesus a gente esteja abreviado de passar as vicissitudes da vida. Não. Porque as vicissitudes, que são as provas que nós precisamos cumprir, são necessidades ao nosso espírito. Amando Jesus, nós não nos abreviaremos de cumprir a nossa tarefa de espírito, de aprendiz. Com Jesus, nós temos a mão que nos ergue e nos conduz, que nos levanta no meio das dificuldades. Então, quando a gente está triste, aborrecido, dá tudo errado, parece que o dia nasceu torto. Quantas pessoas têm um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 15 anos de sofrimento? Quantas e quantas pessoas, e elas por uma infelicidade de dedicar-se ou conhecer, ou muitas vezes até pela humildade, não se apegam à oração. A oração é o impulso que nos fortalece na superação das nossas dores e das nossas dificuldades. Então é importante que nós, hoje a gente venha até a casa espírita e nós nos perguntemos, ó, eu leio o Evangelho. E aliás, eu quero explicar uma coisa que é importante, porque muitas pessoas têm dúvida. A gente tem como obra básica o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas pessoas podem perguntar o seguinte, mas a minha mãe inclusive de 90 anos, católica, me perguntou um dia assim: mas que evangelho que vocês seguem, afinal de contas? O Kardec escreveu um evangelho? Ela me perguntou. Então é natural que nós tenhamos essa dúvida. Não. O Kardec não escreveu o Evangelho de Jesus. Kardec escreveu uma obra
que explica, sob a ótica da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. Ele nos ajuda a compreender com a lucidez e a claridade que a doutrina espírita traz, a compreender o Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho é de Jesus. A doutrina espírita nos ajuda a absorver os ensinos. É bom explicar isso porque eu já tive essa pergunta feita para mim. Quanto é que eu me comprometo com o Evangelho de Jesus para eu tornar a minha casa espiritual mais edificada? Será que eu só leio batido? Dou uma lida e deu? Cumpri minha obrigação? Quanto eu me comprometo com aquilo que eu leio e estudo? Me comprometo em aplicá-lo na minha vida como uma cristã. Quanto? Logo nós teremos o Natal. Nos abraçaremos, trocaremos presentes e faremos janta e comeremos comidas diferentes. Será que não é hora de fazermos a pergunta: quanto o Evangelho de Jesus entrou na minha vida neste ano que passou? Quanto é que eu procurei aplicá-lo? Se a gente não conseguiu por imperfeição, não significa que nós não evoluímos, porque nós somos aprendizes ainda. Damos 3 passos para frente, 4 para trás, pegamos a embalagem, vamos mais para frente, mais uns 3, 4, damos mais uns ré. Assim é a vida. Assim é normal. Ninguém aqui é perfeito. Vocês não são e nem eu. O que nos move é a vontade de querer ser melhor. É isso que nos move. E é isso que vocês tiram num sábado à tarde de sol. Gente que já está de férias, já está ali com os familiares, precisando até viajar. É isso que vocês vêm buscar de reflexão na casa espírita, num momento tão sublime como é o Natal que agora se avizinha. É isso. Então, na hora que nós estivermos fazendo a nossa ceia de Natal, a nossa janta, será que eu tenho comprometimento com o Cristo de falar de Jesus? Será que eu não me envergonho de falar de Jesus, de fazer uma oração agradecendo a Deus? Nesse momento que a gente está vivendo em família, quantos de nós faz isso? Quando é que nós teremos coragem de nos dizermos cristãos? E mesmo que algumas pessoas não compreendam ou até nos debochem, que a gente se mantenha vivo, forte, decidido. É preciso que a gente se pergunte. Então, quando nós estivermos fazendo a confraternização familiar, que nós tiremos 5 minutos do nosso tempo e façamos um agradecimento a Deus, a Jesus, agradecê-lo por tantas mãos que nos ergueram neste ano. De todas as vezes que a gente caiu, e lá no Evangelho ele diz assim, ó, tendes bom ânimo. Jesus está vigilante conosco, atento, esperando, ele está com a mão ali, ó. Ele só quer que a gente faça isso. E a gente dá 1000 desculpas para não assumir que Cristo é o que habita em nós. A gente tem coragem de de idolatrar o cantor tal, a música tal, sei lá, 1000 coisas. Mas a gente fica no resguardo de dizer-nos cristãos, de que Cristo é o nosso guia, o nosso mestre, e que nele eu deposito as minhas dores,
busca o meu reforço, que quando ele disse tem de bom ânimo, que quando ele curou no Evangelho, ele não deixou aquelas pessoas imortais, porque afinal de contas elas também morreram, né? Jesus curou e elas morreram, mas então o que aconteceu? Não funcionou? Olhos do Espírito. Jesus não estava curando o corpo tão somente. O médico das almas estava curando a alma daqueles que lhe chamavam. Então que nós tenhamos no Mestre Jesus aquele amigo, aquele irmão amoroso, que só está esperando que abramos os braços, porque os braços de Jesus já estão abertos. Quando Jesus tive uma oportunidade esses dias de receber uma mensagem que falava na parábola da ovelha perdida. Para mim foi uma lição que eu quero compartilhar com vocês. Lá no Evangelho diz, parábola da ovelha perdida. Diz assim, Jesus diz que se houver 99 ovelhas bem encaminhadas no resguardo, ele é o pastor que, como o pastor, sabe que tem 99 bem seguras, bem acomodadas no aprisco, que eles dizem. Mas tem uma perdida, uma que se desgarrou. Os olhos físicos da gente, que a gente é materialista imediato, a gente raciocina com os olhos físicos e com o corpo físico, a gente diz, nossa, eu nem consigo entender por que Jesus é o pastor que, tendo 99, ainda vai atrás de uma. O que é 1%? Os olhos físicos diriam, 1% não é quase nada, né? Ai, 1% vamos deixar, já tem 99 seguras. E a mensagem dizia assim, eu mudei quando eu soube, ela me disse, quando a ovelha perdida era eu. A ovelha perdida era eu. Vocês entendem? Então, se Jesus não tivesse olhado para mim, então nós somos individualistas. Nós só pensamos na gente. Eu estou nas 99 e estou tranquilo. E se a uma era eu? Vocês entendem? Essa parábola mexeu comigo. Mexeu muito comigo. E aí a gente começa a ter outros olhos. Os olhos espirituais. Daqueles que, se um não está feliz, a família toda não está. Qual é a pai e mãe de família pode ter 10 filhos? Se um não estiver bem, como que esse pai vai ficar feliz? Entenderam? Por isso que Jesus diz, nenhuma ovelha do reino do meu pai se perderá. Então, quando a gente tem situações que a gente vê notícias perversas, coisas assim que cortam o coração da gente, aprendamos a não julgar, porque para esta ovelha desgarrada, perdida até agora, Jesus está de olho nela. Então que a gente tenha esse comportamento de não julgar, que nossa transformação moral nos permita mudar o modo de ser, que não sejamos tão severos com as pessoas e nem conosco mesmo, que nós nos permitamos nos perdoarmos. Se não deu certo esse ano que passou, vamos tentar fazer diferente agora.
Que o aprendizado desse ano nos conduza para esse novo que adentra, se Deus nos permitir viver, que ele seja melhor. Que eu me torne uma pessoa nesse mundo fazendo a minha parte. Porque se o mundo está virado, está perverso, esse mundo não foi feito por mágica do extraterrestre. Esse mundo é a soma da soma de todos que estão aqui habitando nele. Entender? Então é isso que a gente vem buscar na casa espírita. É isso que a gente vem refletir e se perguntar: o que me cabe? O que eu posso fazer? Então que nesta comemoração do Santo Natal, do nascimento de Jesus, que a gente tenha certeza que Jesus nasceu na manjedoura, viveu o seu apostolado, foi crucificado pela infantilidade, pela imperfeição nossa, humana, foi crucificado na cruz. Mas no terceiro dia ressurgiu, vivo. Então o Evangelho de Jesus não termina na cruz, nada está terminado. Nada terminou, não está nada perdido. A ovelha não está perdida. Jesus está de olho nela. Nessa certeza de que a vida continua, de que nós temos possibilidade de fazer a nossa vida melhor a partir de agora, com a internalização das nossas melhores decisões. Que eu não tenha vergonha, que eu tenha a coragem de dizer que aquele que me guia e me conduz é o Cristo. Aquele que serviu-se da manjedoura para mostrar humildade, aquele que amorosamente se entrega na cruz, mas aquele que ressurge feliz no domingo, dizendo assim: por que chorais? Eu estou aqui. A vida continua. A vida não termina. A vida troca de lugares apenas para viver. Que a santa ceia deste Natal de todos vocês seja a oportunidade de cada um de nós enaltecer o Cristo que habita dentro da gente. Que nós façamos um coro com as vozes do Espírito, que nós cremos, que nós temos fé e que nós estamos comprometidos a tornar nossa casa espiritual mais grandiosa, mais limpa, mais evoluída, mais brilhosa, mais reluzente para os laços do Espírito que nos une. Então que o Cristo, que nasça simbolicamente neste Natal, ressurja no nosso coração. E que ele permaneça nos conduzindo e guiando no decorrer do ano que se adentrará. A gente vai pedir então que os médiuns façam as suas emanações, emprestando as suas mãos neste momento, como uma ponte que vem do alto, da amorosidade grandiosa que envolve esta casa, do amor sereno, pleno, perfumado do Cristo, que vem abraçar a cada um de nós. Que os desencarnados de nossa família, nesse momento, nos abracem. Zerando as saudades que nos movem, nos fazendo reforçar a certeza de que um dia nos reencontraremos. E que o Mestre Jesus não apenas nasça na manjedoura física, mas nasça, cresça
se estabeleça no nosso coração, tornando o nosso templo espiritual a morada verdadeira do divino. Jesus, abraça-nos agora, dai-nos força, dai-nos ânimo. Nós queremos sim fazer uma jornada melhor. Que a luz, que a paz, que nesse momento envolve a todos, vos fortaleça para seguir cada qual a sua jornada. Que assim seja.